Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Mente em Foco. Um programa preparado com muito amor e carinho para você. Eu sou a doutora Thaís Faria Coelho, neurocientista, e estarei com você nessa jornada pelo cérebro humano. Hoje, no nosso programa Mente em Foco, você realmente sabe ouvir ou apenas escuta? Porque temos tanta dificuldade em nos conectarmos de verdade com as pessoas. Relacionamentos saudáveis começam com uma comunicação consciente? O que acontece no nosso cérebro quando nos sentimos ouvidos ou ignorados? E ainda, como a escuta pode transformar a sua vida pessoal, profissional e emocional? Tudo isso hoje no nosso programa Mente em Foco. Vem comigo. Hoje temos uma convidada para lá de especial, Sirlene Vietti. Seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. Sinta-se como a casa sua, viu? Tá bom, muito obrigada, Thaís. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. Fiquei extremamente honrada, mesmo emocionada. E muito obrigada por ter sido convidada para o primeiro programa. É uma honra estar aqui e posso chamá-la de Thaís. Com Tem certeza, intimidade por já? favor, Então por tá bom. favor. Obrigada, meu amor. Sirlene, ela é consultora de comunicação e treinamento corporativo, com mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento humano, especialista em relações, comportamentos e transformação através da comunicação. Delícia. Uau, né? Que Delícia. delícia poder falar sobre tudo isso. Comunicação é tudo, Thaís. Dizem por aí que comunicação é o mal da humanidade. Não é, Thaís, é o bem. Se a gente aprender a usar a comunicação, nossa, tá tudo certo. E nós vamos Toda aprender certeza. muito a E fazer bora isso. lá que tá cheio de dicas para você. Isso mesmo. Silene, em que momento da sua vida pessoal e profissional você entendeu o seu propósito de vida? Então, Thaís, eu trabalhei por mais de 22 anos, e há 14 eu tenho uma consultoria de comunicação e treinamento, mas por mais de 22 anos eu trabalhei numa grande empresa de cosméticos. E aí eu fui gerente de vendas, eu fui gerente comercial, mas eu comecei a fazer implantação de projeto de inovação comercial, a mudar o modelo comercial dessa empresa. E eu, quando comecei a fazer isso, eu tinha que fazer uma mudança muito grande e eu ia mexer com pessoas. Eu não sabia que eu estava fazendo uma coisa que chama gestão da mudança. Quando eu comecei a fazer essa tal de gestão da mudança, e eu falava com um, falava com o outro, e as pessoas diziam assim para mim: essas pessoas não vão aceitar, esse grupo não vai querer. E não, elas são resistentes. E eu falei: não, gente, mas precisa fazer. A empresa vai mudar de patamar. Falei: não, para um pouco. Fui conversando com todo mundo, fui entendendo que tarde mudança seria essa, e no que eu entendi, eu falei: a primeira coisa é, eu vou falar a verdade. Perfeito. Mentira, não. Esse é um ponto muito importante da comunicação, né? Perfeito. Então, mas o que eu fiz? Eu fui ouvindo. O que nas empresas grandes eles falam de vai ouvir o stakeholder, vai ouvir o cliente. Eu fui Exato. ouvir. Depois que eu ouvi todo mundo, eu levantei os pontos que eram de dor, que eram críticos, que ia mexer na alma da pessoa, eu ia mudar a vida daquelas pessoas. Depois que eu ouvi, eu voltei e contei para essas pessoas, isso vai mudar a vida delas. Tá. Quando eu entendi isso, eu entendi que se eu usasse as ferramentas de comunicação e treinamento a serviço dessas pessoas, e se eu fosse generosa e verdadeira com a comunicação, eu trazia isso ia ser o quê? O meu propósito de vida. Perfeito. Usar a comunicação e o treinamento a serviço daquelas pessoas. Eu ia ser, sabe o quê, Thaís? Trampolim. Eu decidi que o meu propósito ia ser trampolim na vida dos outros. E você sabe que quando a gente identifica o nosso propósito de vida, eu acredito que tudo fica mais leve, né? Eu sempre falo, quem tem um propósito suporta qualquer processo. Sim. Porque a vida, ela é feita de altos e baixos. E o que te mantém ali no baixo vivo
É o propósito de saber que em algum momento você chega lá, você impacta uma vida, você transforma de Isso. alguma forma. E trazendo agora esse olhar de encontro com o seu propósito, de que forma nós podemos usar a comunicação para construir uma relação de confiança no dia a dia? Porque eu acho que isso é tão importante. Quando nós estabelecemos um vínculo de confiança, todo o processo fica mais facilitado. Sem dúvida. Te falei agora, né? Eu decidi, eu não sabia que aquilo que eu estava fazendo lá chamava gestão da mudança. Quem me contou isso foi uma pessoa que era da área de tecnologia da informação. Ela fez assim: nossa, você é uma excelente gestora da mudança. Eu falei: ah, isso é gestão da mudança. Tá, porque eu vinha da área de comunicação e tal. E aí eu entendi que a melhor coisa para estabelecer boas relações, seja com seu marido, com seus filhos, com amigos, com familiar, seja onde for, é você fazer duas coisas muito básicas na vida. É falar e ouvir. Perfeito. E tem um elemento que fica aqui no meio, que é você trazer uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, Thaís. É generosidade, meu amor. Perfeito. Então, quando você fala e ouve, então traz um ponto aqui central. É ser humano, não é ET. Está no planeta Terra, sabe fazer essas duas coisas, meu amor. Exato. E Sabe o quanto falar e que ouvir. isso é importante, né? Hoje eu vejo o mundo tão acelerado, tudo é acelerado. O áudio do WhatsApp acelerou, Meu Deus. né? A velocidade das Isso. informações aceleraram, a quantidade de escolhas. Hoje você abre um cardápio, tem ali uma infinidade de escolhas. Você liga a televisão, um Netflix, quantas opções. Perfeito. As pessoas vão deixando de saber ouvir, de tanto que quer acelerar. Eu sempre falo, dentro de um consultório, dentro da área médica, da neurociência, a importância do ouvir. Ele te traz tantos caminhos, né, que a gente consegue já acessar aquele ponto. E aí é tão simples, é tão básico, é tão necessário. E eu queria falar agora sobre escutar. Bom, eu acho que tem uma coisa, e dessa experiência que eu fiz, né, fiz muitos treinamentos e tal, e eu vou aproveitar esse momento para trazer algumas histórias aqui, mas tem algumas experiências que eu vivi em sala de aula, que eu faço ainda hoje, mas fiz, quando eu fiz essa gestão da mudança, muitos treinamentos corporativos. E tem um exercício que a gente fazia muito em sala de aula, que é um exercício simples, e que eu convido quem está em casa a fazer esse exercício. Bora lá, ó, já anota É um exercício aí. super simples, super rápido, e que, se você quiser, eu posso dividir com o pessoal. Por favor. Ele é assim, 1 minutinho, Thaís. Você vai pensar em uma história de 1 minuto que você vai contar para mim. 1 minutinho. Você pensa nessa história, pode ser fictícia ou verdadeira. Você vai contar em 1 minuto. Quando deu 1 minuto, você vai parar. E eu vou pensar em uma história de 1 minuto que eu vou contar para você. 1 minuto e eu vou parar. Enquanto você estiver contando a sua história, eu vou só ouvir. Eu não falo, eu não sinalizo nada do tipo, nada disso. Sim. Eu fico quietinha. Só que eu vou instalar uma câmera em mim e eu vou me perceber. Bom, eu conto uma história por 1 minuto, você conta a sua história por 1 minuto. Terminava o exercício, eu passava em sala de aula para ouvir. E aí, como foi tal? Isso pode fazer virtual, a gente divide grupos, ferramentas virtuais dá para fazer isso, e eu passava depois em sala. Quando é presencial é muito lindo, mas virtual dá para fazer. Eram verdadeiros relatos transformadores. Catarses aconteciam em sala. Algumas delas de pessoas que diziam assim, meu Deus, eu não me conheço. Algumas pessoas diziam assim para mim, Sirlene, eu preciso de ajuda. Nossa. Porque elas diziam, eu não sei ouvir, eu fico inquieta, eu não sei escutar, Sirlene, eu preciso de ajuda. Isso é tão forte, né? Meu Deus. E já aproveitando esse bate-papo sobre escutar e saber ouvir, Vamos. eu vou te convidar e convidar você que está aí juntinho com a gente para vir ver o nosso quadro Diálogos que Curam com o meu pai, professor Juca Faria. A professora entrou na sala de aula e viu uma menina com 2 maçãs na mão. Aí ela falou, 2 maçãs? É, professora,
a minha avó me trouxe para a escola e colocou aqui na minha lancheira essas 2 maçãs. A professora disse: "Me dá uma". Ela olhou bem para a professora, pegou uma maçã, mordeu, pegou a outra, mordeu, e a professora ficou assim: "Nossa, podia ter falado que não precisava já morder as 2 maçãs". Mas aí ele esticou a maçã e deu para a professora: "Come essa, é a mais doce". Quantas vezes na vida a gente não tem atitudes assim de julgar as pessoas, de um egoísmo, de falta de educação, de falta de sensibilidade, quando na realidade a criança ali ela estava mordeu as 2 na sua inocência para poder ofertar aquela que era mais doce. Então essa é uma lição de vida importante que essa história nos apresenta. Primeiro, às vezes o julgamento que nós fazemos em cima de situações, e quando nós julgamos apressadamente, normalmente nós nos enganamos. Então é preciso parar, pensar, refletir um pouco e a partir daquele momento praticar, nesse caso, o elogio, porque o elogio tem um componente mágico, né? Como a Thaís já nos explicou em vezes anteriores, ele ativa determinadas áreas cerebrais e a criança é como adulto. Não importa a idade que nós tenhamos, quando a gente recebe um elogio, isso nos dá uma satisfação imensa e a tendência de querer novamente apresentar algo de bom. Em relação à maçã, eu tenho uma história muito interessante, uma história pessoal. O que era? Meu pai era sargento, instrutor de cavalaria da gloriosa Força Pública, e teve uma competição com vários militares de outros países, do Peru, do Uruguai, da Argentina, e os policiais, né, os que iriam competir do Uruguai, trouxeram umas maçãs de presente para os soldados brasileiros. E eram umas maçãs assim, vermelhas, deliciosas, só de pensar a gente já saliva. Meu pai ganhou 2. Chegou em casa, me deu uma, na hora eu já peguei e já saí do quintal com a minha maçã enorme. A outra ele cortou na metade, a outra metade ele cortou em 2 partes, pegou uma para minha mãe e uma para ele. E eu, tranquilo, lá com a minha maçã. Nós tínhamos um vizinho, filho de um farmacêutico, e ele ficou olhando assim, vidrado na minha maçã, e eu falei: "Você quer um teco?" Aí ele falou para mim: "Obrigado." Obrigado para mim é sempre uma recusa. E eu continuei comendo a maçã. Acho que eram umas 3 horas da manhã, o vizinho tocou a campainha, bateu palma, pedindo socorro para o meu pai. "Nossa, o que está acontecendo?" "O menino está com quase 40 graus de febre, delirando da maçã do Uruguai, da maçã do Uruguai." E o médico disse para mim: "Olha, não conta que eu te falei isso, mas esse garoto ele está com uma bicha", que os antigos falavam quando se queria alguma coisa com muita intensidade. E meu pai foi até a geladeira, pegou aquela metade e deu lá para o pai desesperado. Ele chegou no hospital, deu a maçã para o menino, ele comeu, na hora a febre começou a baixar. Logo quando eu acordei, às 7h30, 8 horas da manhã, meu pai falou: "Filho, uma maçã daquele tamanho, você não dá um pedacinho para o seu amigo?" "Pai, eu ofereci." Ele falou: "Obrigado." Então, daquela data em diante, eu aprendi algo muito importante e pergunto a todo mundo: obrigado que sim ou obrigado que não? A gentileza do pessoal aqui que está fazendo gravação me ofereceram café várias vezes, vocês perceberam, mas eu sempre tive o cuidado. "Obrigado, mas agora eu não quero", para que não acontecesse igual com o menino. Fica a dica do professor Juca para vocês. Sempre obrigado que sim ou obrigado que não. Excelente reflexão, pai. O quanto é importante pensarmos sobre essas questões. Sirlene, voltando aqui no Vamos. nosso bate-papo, Muito né? bom. Qual a diferença entre escutar e ouvir para o comportamento humano? Então, às vezes, Thaís, e a gente, né, em casa, e a gente aqui vai muito se identificar com isso. Muitas vezes, Thaís, você já se percebeu, e muita gente vai se identificar, aquele ouvido do piloto automático, que você fica, aham,
com o filho que está em volta de você, o marido que chega que você está fazendo alguma coisa. Eu uso muito exemplo de casa, porque Sim. ele é muito comum que com os íntimos você faz muito isso, que você faz Sim. aham, 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 e você não escutou nada. E eu tenho 42 anos de casada. E quando eu faço isso com o meu marido, eu falo, amorzinho, desculpa, você falou, eu ouvi, mas eu não te escutei. Repete para mim, me Sim. perdoa. Sim. E o quanto isso vai ficando frequente no nosso dia a dia. E nós fazemos principalmente com as pessoas mais importantes da nossa vida, Exatamente. Thaís. Não pode. E né? muitas vezes esse piloto automático enfraquece a relação, porque o outro Muito. também percebe quando você está prestando atenção ou É não. Eu isso. sempre falo do celular. É algo que incomoda. Você está conversando com uma pessoa e ela está no celular. Ela fala, pode falar que eu estou te ouvindo, mas não está. As funções neurológicas do cérebro estão desativadas ali de foco, atenção, né? Então, o quanto que é salutar, sabe? Existe um filme que eu relacionamento. sou apaixonada que chama Clique. Gosto. Ele tem um Já vi. controle remoto, né? E ele pode acelerar, pode voltar no tempo, mas pela ansiedade do personagem, ele vai acelerando. E aí, quando ele percebe, ele acelerou tanto que ele perdeu momentos tão especiais da vida dele, com o pai dele, no relacionamento dele. E às vezes eu olho para a sociedade como um todo e me enxergo também nessa situação, Fazendo o muitas clique, vezes, acelerando algo que depois você vai falar, nossa, que saudade dos meus filhos pequenos, por que eu não dei mais atenção para um pai, para uma avó, para um tio, Você se pra vê alguém? fazer isso. Não é? Agora você quer ver, ter vontade de bater até o gato miar, que é a pessoa, você, e você se pega fazendo, me pego muito, que é alguém está falando alguma coisa e você lá dentro está assim, tá, isso eu já sei. Exato. Isso você não está escutando de verdade, É você está só perfeito. ouvindo. Ou quando você ouve só para responder, Thaís. Que é outro problema. Né? Eu sempre fala-se muito na sociedade sobre ter empatia. E aí eu faço uma reflexão com você que está aqui em casa. Perfeito. Você tem empatia para valer? O que é a verdadeira empatia? É escutar o outro, se colocar no lugar do outro com a cabeça do outro, não com a sua. Porque a sua é muito fácil, você está distante, você nem entraria naquela situação muitas vezes. Sim, Mas é imaginar com o padrão mental que o outro tem, perfeito. como que Ia falar ele de mapa. iria vivenciar aquilo, Perfeito. não é? Perfeito. E eu falar isso de mapa com você, porque segundo o seu mapa, segundo o que você vê, você acha que o que você pensa é que é a solução certa. Exatamente. A gente vai falar de dica daqui a pouco, mas não interrompa o outro e dê a solução, porque a solução é segundo o seu mapa, criatura. Exatamente. Então tem isso. Não ouça com o piloto automático ligado, não interrompa o outro, não dê solução, né? E não é a sua verdade que é o E certo. que muitas vezes a gente fala até de um ouvido seletivo. Perfeito. Né? O quanto que isso você já vai para uma conversa sabendo dos cortes que você vai dar, da resposta que você vai dar, ao invés de parar, pensar, entender o porquê que o outro está te trazendo aquela situação. Às vezes, para você não faz diferença nenhuma, mas para o outro, pela fala dele, faz. Né? E o ouvido seletivo, eu acho que é um dos piores, porque você teve uma conversa sensacional com a pessoa e a pessoa só escutou, você só escutou a parte da crítica ou a parte do defeito. Não, foi uma conversa linda, com 1000 elogios, mas teve só uma partezinha. E você acha, Sirlene, que o ego pode atrapalhar nessa questão do escutar, de você já entrar ali com um ego um pouquinho mais inflado em determinadas conversas? Mas aí tem a forma do falar, né, Thaís? Exato. Porque lembra que eu falei? O diálogo, ele depende, né? E ele é importante quando tem a generosidade. Perfeito. E ela entra na forma da fala. Exato. Quando você cuida da fala, quem ouve também ouve de forma generosa. Você sabe, Sirlene, que eu cresci escutando o meu pai, que vocês conheceram agora, né, nesse quadro, contar uma história de um rei que havia tido um sonho de que todos os dentes da boca dele caíam. E aí ele chama um rapaz que interpretava sonhos ali na comunidade dele, e o rapaz vem e diz, nossa, esse sonho é um mau agouro.
Isso significa que todos que você ama vão morrer e você vai ficar sozinho. Meu Deus. Ele fica tão chocado com aquela informação que ele manda prender aquele rapaz num calabouço, dá 10 chicotadas no rapaz. E manda chamar um outro rapaz para interpretar o mesmo sonho. Chega um novo rapaz ali e ele conta o mesmo sonho e o rapaz fala, mas esse sonho, ele é maravilhoso. Isso significa que você vai viver muito, você vai continuar no poder por muito tempo e você vai poder acompanhar várias gerações porque você vai perpassar por todas elas. Ele fica tão feliz que ele manda entregar um saco cheio de moeda de ouro para esse rapaz. E aí, no que esse rapaz está indo embora do castelo, ele passa pela direção do outro que está no calabouço. E o que está no calabouço chama e fala, mas escuta, o que você falou? Que você saiu com uma moeda, um saco de moedas de ouro, e eu estou aqui apanhando e preso? Ele fala, mas você falou a mesma coisa do que eu. Ele fez, só que de outra forma. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Né? Num dos treinamentos que eu fiz uma vez, que ele abrangia essa coisa do falar e do ouvir, tem uma matriz que a gente pode abordar ela num outro momento, que você pode falar verdade com amor ou mentira com ódio. Você pode falar mentira com amor ou falar verdade com ódio. Então, tudo depende. E quando você junta essa matriz, onde você fala verdade com amor, a forma como você fala, sem usar as negativas, sem usar o mas trazendo as verdades, e de novo eu trago a generosidade no centro, tudo transforma o escutar. Então, num próximo momento, a gente pode trazer aqui o como falar. Exato. E a programação neurolinguística ajuda, a neurociência Com ajuda. certeza. Então, hoje a gente falou de escutar. Porque o nosso cérebro, quando ele está aberto, as perfeito. possibilidades, ele trabalha aumentando a produção de ocitocina, de GABA. Já numa crítica, ele vai aumentar ali cortisol, adrenalina, te mantendo mais afastado. Mas aproveitando o gancho, eu vou te convidar e convidar você que está em casa juntinho com a gente para o nosso quadro Brilho no Olhar 5%. Vem comigo. Vamos. Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Brilho no Olhar 5%. Esse é um daqueles momentos em que eu quero te convidar a se encantar e mergulhar nesse universo mágico. Presta bastante atenção nessa história que eu vou te contar. Era uma vez um professor de uma faculdade de medicina e ele entra no último semestre dessa faculdade para dar uma aula importantíssima sobre primeiros socorros, caso alguém desse entrada no hospital tendo um AVC ou um infarto. E naquele momento que ele prepara uma belíssima aula e entra na sala de aula, tem vários alunos conversando. E ele fala, gente, boa noite, presta atenção, hoje a aula é muito importante, porém, ninguém presta atenção. É aluno virado de costas, é aluno lendo revista, é aluno mexendo no celular. E ele tenta pela segunda vez. Gente, presta atenção. Nada. Mais uma vez, pessoal, olha, a aula de hoje é muito importante. E nada. Sem resultados positivos, ele vai até a lousa, pega um giz e escreve 5% e senta. Aquele 5% na lousa começa a mexer com a curiosidade daqueles alunos que estão ali e que vão ficando em silêncio. Quando a sala está num grande silêncio, uma aluna levanta a mão e fala, professor, o que é esse 5% que o senhor escreveu na lousa? E aí, ele levanta e diz, apenas 5% dessa sala de medicina serão bons médicos. Todo o restante serão aqueles médicos que vão atender de qualquer jeito, que vão abrir uma gaveta e pegar a mesma receita que acabou de passar para o paciente anterior, que não vão olhar olho no olho dos seus pacientes, que não vão deixar o churrasco para cumprir o plantão como deve se cumprir. E o professor ainda completa dizendo, se eu soubesse aqui dentro quem são os 5%, eu só daria aula para eles. Como eu não sei,
eu tenho que dar aula para todo mundo. E dali para frente, meus amores, todos os alunos, toda a sala se tornou 5% na atenção, no comprometimento, na participação da sala de aula. Quando eu escutei essa história pela primeira vez, eu falei, nossa, mas que história forte, apenas 5% serão bons médicos? Mas, observando a vida, nós percebemos que esses 5% são reais nas mais diversas profissões. Apenas 5% dos professores vão preparar uma aula para valer, para colocar os alunos de inclusão realmente participando das aulas, para adicionar gatilhos de curiosidade no cérebro de um aluno. Apenas 5% dos advogados vão ler nas entrelinhas ali para realmente ajudar o seu cliente. Apenas 5% dos lixeiros, na hora que vão pegar o saco de lixo e jogar no caminhão e esse saco rasga, apenas 5% recolhe o lixo. Todo o restante vai levando do jeito que dá. Esse quadro é um convite para aquelas pessoas que são os 5%, que fazem a mais, que têm aquele brilho no olhar, que colocam muito amor em tudo aquilo que elas fazem, participarem do nosso programa. Se você conhece alguém que tem esse brilho no olhar, pode ser de qualquer profissão, aquela pessoa que está sempre feliz, com uma educação, com uma gentileza, com um alto astral, sempre fazendo a mais. Você vai entrar no meu Instagram, no @ThaísNeurociência, e vai me indicar essa pessoa, porque nós vamos ir até essa pessoa para homenageá-la nesse nosso quadro Brilho no Olhar. Então, estão abertas as indicações de vocês e eu estou esperando com meu coração a 1000 por hora para estar junto dessas pessoas, para que juntos nós formaremos uma legião de 5% que iremos transformar o nosso mundo. Um grande beijo para você. Olha, eu confesso, Sirlene, que esse brilho no olhar, 5%, é algo que me emociona por demais. Eu acredito que isso impacta, transforma vidas. Né? O quanto que encontrar uma pessoa que faz aquele a mais deixa o nosso dia diferente. É o tal do impacto positivo, né? Exato. Sirlene, como que a falta de escuta pode afetar a nossa saúde emocional e mental? Então, tá. Eu acho que tem essa coisa de que quando você não está presente, né? O estar presente, o não ter escuta, isso pode impactar de tal forma que isso adoece a alma da pessoa. Né? E acho que isso você pode, inclusive, você sabe falar muito melhor do que eu, né? Mas tem o inverso. O quanto estar presente, tudo que você pode fazer, isso pode trazer de positivo para a vida da pessoa. Né? A gente pode, e eu não gosto muito dessa coisa de, vamos deixar 7 dicas para as pessoas, né? Vamos fazer um roteirinho de o que fazer. Mas eu acho que o que a gente pode fazer é deixar dicas para as pessoas, ou dizer para a pessoa, quando você estiver de frente com outra, escuta ela de verdade. Né? Então, olha no olho, né? Entende ali as expressões, o corpo fala. Isso. Né? Eu acredito muito nisso, assim, sabe? Observa, tá impaciente te ouvindo, isso. tá com o olho grudado ali, fixo no seu, então junta ali, dá atenção. Isso, né? Então, quando você parar para ouvir uma pessoa, né? O que é que você pode fazer? Vamos falar o inverso. Né? Ao invés de você adoecer uma pessoa, faz o inverso. Exato. Esteja presente de verdade. E não e aí presta muita atenção no que eu vou te falar. Não é a quantidade de tempo, é a qualidade de tempo. Eu vejo muitas vezes relacionamentos jantando, né? Um casal jantando num restaurante, cada um no seu celular. Às vezes o lugar é incrível, né? A comida é maravilhosa e cada um mexendo no seu celular. Isso também com relação pais e filhos, muitas vezes. O filho vindo contar alguma coisa e os pais ali no celular. Não é a quantidade de tempo, é a qualidade de estar ali. E como é que... Depois, eu gostaria até que você falasse, do ponto de vista da neurociência, como a gente pode exercitar o nosso cérebro para o estar presente. Né? O estar presente fica atento, esteja na hora. Mas, para a gente, as grandes dicas, para mim, que sou uma pessoa de comunicação e treinamento, relaxa o corpo. Exato. Não fica tenso, que é aquela coisa de, eu estou com pressa, eu preciso ir rápido, né? Mas relaxa o corpo para ouvir a pessoa, para escutar.
né? E a gente tem que perceber quais são os inimigos da nossa atenção. Eu falo que tem ladrões de atenção aí. Ou é o celular, né? A notificação do celular é um deles. Bipou no seu celular, automaticamente você já direciona o olhar para ali. Nada pode Né? te chamar mais atenção do que aquela pessoa que está aqui na frente. Exatamente. Nada pode ser mais importante que isso. Exatamente. Uma outra coisa que eu gosto muito é, se a Thaís está me contando uma história, que ela começou a contar a historinha aqui para mim do tal do rei, eu na hora comecei a imaginar o rei sem dente. Exato. Visualiza a história que a pessoa está te contando. Isso é uma super dica, gente. Exato. Imagina na sua cabeça. Mesmo porque sabe? o nosso cérebro não sabe se aquilo que nós estamos imaginando é real ou não. Então ele vai recriando todas essas possibilidades. Por exemplo, pensa numa girafa cor-de-rosa cheia de bolinha lilás. Eu já pensei né? aqui. Já formou na tela mental a imagem de uma girafa cor-de-rosa cheia de bolinha. Então, o cuidado, e aí já fica um alerta para você, o cuidado que você está pensando, porque o cérebro vai reagindo de acordo com aquilo que eu estou pensando. Sim. Né? Uma outra coisa que é uma dica legal é, quando dá um espaço, você está me contando alguma coisa que é importante. Eu estou percebendo que isso te tocou. E eu estou falando desde o seu filhinho pititico em casa, até o maridão, até no seu ambiente de trabalho. A pessoa te contou alguma coisa, recapitula, Thaís. Exato. A hora que a pessoa está te falando, você fala, então o que você está me dizendo é isso, isso e isso, e aí ele fez isso, é isso mesmo? Você não tem noção da importância que é isso, porque aí a Thaís vai falar assim para mim, você está me ouvindo de verdade. Verdade. E é tão raro hoje em dia Eu tenho isso, importância para Sirlene. Exato. Essas coisas, para quem escuta, e aí sou eu que quero te ouvir, o que esses comportamentos, que é comportamento humano, fazem com o seu cérebro. Exato. Né? Aí sou eu que quero aprender com você. E o quanto que isso é importante, né? Quando nós nos sentimos acolhidos, e onde o cérebro busca essas referências? No olhar e no corpo como um todo. Né? Então, alguém está falando com você, você já está com o corpo meio virado para a porta, para ir embora. Por Deus. Ou já está pegando a chave do carro, já está colocando a bolsa, automaticamente... Vai falando aí, né? Você está passando para a pessoa... Perfeito. Eu preciso falar rápido que ele precisa. Perfeito. Embora ele não tenha o tempo, ele não está com a vontade de me ouvir. E isso tudo vai afetando as relações. Estima. Né? Então, o quanto que é importante ali nós refletirmos nessas questões de enxergar como que eu me porto quando tem alguém conversando comigo. Porque o cérebro vai tentar 1, 2, 3. A partir da terceira, ele já vai pensar, a pessoa não me escuta mesmo. Não. E essa relação começa a ficar enfraquecida. Essa pessoa vai buscar outras pessoas para ser o campo dela de referência, de desabafo, de porto seguro e assim por diante. Então, o cuidado de coisas tão simples. Para tudo. São aqueles minutinhos ali que depois você vai sentir tanta falta de conversar com um filho. Né? Eu falo que tudo na vida passa. Outro dia eu recebi uma pergunta no meu Instagram falando, Thaís, minha casa é bagunçada, é cheia de brinquedo na sala. Eu falei, deixa porque daqui a pouco você vai querer os brinquedos, porque já não vai estar mais ali, vai estar no quarto, numa adolescência, daqui a pouco cresceu, casou, saiu de casa. Deixa, curte essas fases, né? Aprenda a silenciar. Eu falo que a nossa intuição é o nosso GPS da alma. E muitas vezes a gente tem que silenciar para nos ouvir, para poder escutar o outro também. Eu estava recapitulando aqui, né? E aí tem uma coisa que a gente acabou... Nós falamos no bloco anterior, mas que é não ofereça as suas soluções. Exato. Porque as suas soluções são suas. Exato. Elas estão focadas no seu conhecimento, no seu mapa mental. Nós estamos falando do quê? Eu já estou toda liberta aqui, né, Thaís? Eu já estou toda... Mas nós estamos falando da sua experiência de vida. Com né? certeza. E não daquele conhecimento, quando você considera o outro no diálogo. Exato. Quando você traz com o conhecimento do outro. Com a cabeça dele, com as expectativas dele, com as potencialidades e as fraquezas dele. Isso. Sirlene, vou te convidar para mais um quadro aqui, que é o Doutora Responde. Tá bom. Vem comigo. Fechado. Eu amo responder as perguntas que chegam no meu Instagram. Então, eu separei algumas das últimas semanas que eu tenho recebido
E já fica o convite para você encaminhar a sua pergunta para eu responder nos nossos próximos programas. Combinado? Primeira pergunta. Doutora Thaís, como posso melhorar o sono? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência. Afinal, nós aceleramos tanto durante o nosso dia que quando chega a noite o nosso cérebro continua acelerado. E muitas vezes, fazer com que o cérebro aprenda a pausar, a diminuir o ritmo, pode ser um grande desafio. Uma dica importante para você é: 40 minutos antes de dormir, faça uma higiene do sono. Comece a mostrar para o seu cérebro que dali 40 minutos seu cérebro vai entrar em repouso. Diminua a luminosidade, diminua o volume da televisão. Se você gosta de tomar um chá, esse é o momento. Crie um ritual. Evite nesses 40 minutos acelerar. Uma outra dica importante é: muitas pessoas quando deitam começam a pensar no dia seguinte. Amanhã eu tenho uma reunião. O que isso faz com o cérebro? Que ele já se prepare para aquela situação. Então, muitas vezes, ao deitar, ao invés de você apenas pensar no dia seguinte, deixe um caderno de anotações do lado da sua cama e anote à mão essas informações. Amanhã tem uma reunião, não posso esquecer de ir no mercado e não posso esquecer a ração do cachorro. Quando a informação está anotada, escrita à mão, o seu cérebro vai entender que aquela informação está salva e vai parar de rotacionar essas perguntas ali para você o tempo todo, certo? Segunda pergunta: como controlar o estresse? Uma coisa é posta: é impossível vivermos sem estresse. O despertador toca e já te dá estresse. O trânsito, quando você está atrasado e fura um pneu, ou aquela reunião que não deslancha, que não vai para frente. Então, uma coisa importante é entender que existem ferramentas para que a gente possa ter uma melhor saúde mental, mesmo vivenciando situações de estresse. Exercícios físicos podem ajudarem muito a diminuir o estresse. Técnicas de respiração. Existe uma respiração que eu gosto muito, que é a 4-4-4. Inspira em 4 segundos, segura 4 segundos, solte a respiração em 4 segundos. Se você fizer essa respiração 4-4-4 por 1 minuto, o seu cérebro também vai reprogramar e te ajudar nessa liberação do estresse. Faça algo como um detox mental. 2 minutos por dia, eleja algo que te faz bem, que te faz feliz. E ninguém tem nem como falar que não tem 2 minutos. O que pode ser esses 2 minutos? Brincando com o cachorro, olhando um pôr do sol, ligando para aquela pessoa que você gosta. Tudo isso vai favorecer todas as conectividades do seu cérebro e diminuir o estresse. Mais uma pergunta: como impor limites sem culpa, Thaís? Dizer não é um ato de autocuidado. E você não precisa falar não com grosseria. Você pode falar esse não com gentileza, como: agora eu não consigo, nesse momento não dá. E quando alguém te fizer alguma pergunta que te incomode responder, sorria e devolva a pergunta para a pessoa dizendo: por que você gostaria de saber isso? Né? Isso é muito importante para que ela aprenda que existem alguns limites que precisam ser colocados, que precisam ser postos. Não precisa de grosseria, pode ter muita gentileza, mas é importantíssimo identificar esses limites para a sua saúde mental, tá bom? Bom, a última perguntinha aqui para vocês: como lidar com pensamentos negativos? Primeiro ponto é que pensamento não é fato. Então, toda vez que vier um pensamento negativo, anota essa dica. Coloca um elástico no pulso. Pensou negativo? Puxa o elástico e deixa dar uma estilingada no seu pulso. A dor vai fazer com que o seu cérebro associe que pensar negativo dói. E toda vez que você for pensar negativo, o cérebro vai criar um desvio, não deixando você pensar para evitar a dor.
Te espero com próximas perguntas no meu Instagram, @ThaísNeurociência. Silene, eu queria agradecer essa agradeço eu. participação que abrilhantou tanto o nosso programa Imagina. Mente em Foco. Muito, mas muito obrigada mesmo pela sua presença aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem final ali sobre essa importância do escutar o outro. Que agradeço sou eu. Muito obrigada, foi uma honra. Você não tem noção de como eu estou entusiasmada, feliz. Falar desse assunto é um assunto que eu amo falar, que eu amo treinar sobre isso, que eu amo compartilhar. Ouvir para mim é um ato de generosidade. Já falei muito desse tema. Todas as vezes que eu falo, eu me entusiasmo, converso com as pessoas e tenho feedbacks muito positivos. As pessoas dizem, você não sabe como isso mudou a minha vida. Mas mais do que falar disso, todas as vezes que eu posso falar desse tema, eu deixo isso para o grupo de pessoas que é. Se você puder escolher na vida, escolha fazer uma coisa. Escolha ser e fazer luz na vida do outro. Esse é o meu mantra de vida. Então, escolha ser e fazer luz. Muito bom. Muito obrigada Beijo. mais uma Obrigada. vez, viu, Sirlene? Obrigada de coração. E para você que me acompanhou aqui juntinho nesse programa, o meu muito obrigada. Fica firme, fica forte, fica com Deus. Um grande beijo no seu coração e até o nosso próximo programa.